Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Kardec. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem, né? Deixem um like aí no canal e vamos para mais um vídeo. O vídeo que nós vamos tratar hoje é um vídeo que vai tocar na soteriologia, ou seja, na ciência que estuda a salvação. E dentro dessa ciência, eu elaborei um texto, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 15. Vamos lá, eu vou ler aqui na revista Corrigida, mas antes, deixa eu dizer uma coisa aqui. Existem vários 5 pontos calvinistas que muita gente conhece. Nós vamos tratar aqui sobre um dos pontos, que é a graça irresistível, onde os calvinistas acreditam que a graça ela é irresistível, ou seja, tem como, quando Deus toca em alguém, a pessoa não tem como resistir. E uma vez que ela não resiste, justamente porque ela é predestinada. E quando alguém resiste é porque ela também é predestinada, não para a salvação, mas ela é predestinada para a perdição. Por isso que ela resiste à salvação. Mas vamos tocar num texto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15, que diz assim: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ora, colocar aqui uma partícula passivadora, se, nos que se salvam e nos que se perdem. Será que o ser humano ele tem a capacidade de se salvar? Pois as escrituras já diz bem claro, né? Que nós somos salvos pela graça. E é um dom de Deus, não vem de nós. Então, por que as traduções, não só essa, mas muitas traduções colocaram se salvo nesse texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. Quando nós vamos para o original, a gente percebe o porquê de algumas traduções colocarem essa partícula se, né? Mas antes, eu quero deixar bem claro que eu vejo vários textos que podem quebrar a graça irresistível. Tem muitos textos, mas o texto que eu escolhi, só para deixar claro aqui o meu ponto de vista sobre a graça irresistível e por que esse texto ele é mal traduzido quando colocam se salvam, como se a pessoa pudesse ter a capacidade de se salvar, é o texto de 2 Pedro, capítulo... Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a perdição. Ou seja, eles é um grupo de pessoas, Paulo aqui chama a atenção, Pedro, chama aqui a atenção de um grupo de pessoas que estão introduzindo heresias dentro ali, né, da comunidade. Ele está dizendo que essas pessoas elas estão renegando Cristo, o Cristo que resgatou essas pessoas, que os resgatou. Então tem como a pessoa negar um redentor, porque o verbo que aparece aqui é resgatar mesmo do pecado, ou seja, Cristo resgatou essas pessoas, só que elas negam ele, negam justamente o seu Redentor. Então você percebe só dentro desse texto que a graça irresistível, ela não resiste à luz da Bíblia, ela não resiste à luz da palavra, ela não resiste à luz do esclarecimento, né, da revelação bíblica. Esse texto de 2 Pedro mostra que esses hereges, eles negam o seu Redentor, aqueles que os resgataram. Só que por que as traduções, já nesse texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15, traz algumas traduções diferentes? Eu separei várias aqui, mas antes de eu mostrar essas traduções, vamos para o original e vamos ver como é que está. Vamos ver aqui a epístola. Aqui. O versículo 15, vou ler aqui na língua grega, né? E vamos analisar o porquê que algumas traduções colocam essa partícula si, né? Olha só. Hot Christu
eudia esmen toteo entos sodizomenos kai entos apolimenos. É o texto que eu li na revista corrigida. Por que acontece várias traduções dentro desse texto? Porque eu tenho aqui dois particípios. Esses particípios, ambos estão no presente, né? Estão no plural, e o caso deles são o dativo. Porém, o que chama atenção é a voz verbal desses particípios, porque as vozes desses particípios, elas podem ter duas vozes. Tem uma característica aqui nesse particípio que pode ser a voz passiva ou reflexiva. A voz passiva é onde o autor ele sofre a ação, ele não faz nada, é a voz passiva. Agora, quando ele pratica e ele mesmo recebe, é a voz reflexiva, né? E aqui, a característica da voz reflexiva no presente, quando o particípio está no presente, e a voz passiva é a mesma. Por exemplo, sódizo, né? São salvos. Sódizo menos. Eu tenho sódizo, eu tenho o radical, a vogal temática, a característica e a terminação, né? Sódizo, a vogal temática, menos. Esse me é a característica tanto da voz passiva como a voz reflexiva. A mesma coisa está no apoli, né? Apoli menos. Eu tenho o radical, a vogal temática, a característica, menos, e a terminação, né? Que está no plural, que é o masculino, que é o dativo. E agora, como saber o que está na voz passiva e o que está na voz reflexiva? Bom, eu li o texto de 2 Pedro. Tem N textos que podem e que vai comprometer a graça irresistível, que é um dos pontos calvinistas, que eles acreditam que a pessoa, quando ela recebe a graça, ela não resiste, mas ela não resiste porque ela é predestinada justamente para isso. E quando alguém resiste é porque ela é predestinada para resistir mesmo o próprio Deus, a ação, a graça, né? Por isso o nome é graça irresistível. Tem muitos textos. Uma vez que esses textos ele vai ir de encontro a essa doutrina, a esse ponto de vista reformado, o que nos resta é interpretar, né, traduzir de maneira correta. E temos que escolher, a gente só escolhe quando o particípio está na voz passiva e reflexiva, de acordo com uma análise de vários textos, de uma sistematização, chegar à conclusão que a graça ela é sim resistível. E como eu, particularmente, cheguei à conclusão que a graça ela não é irresistível, ela é resistível, tem como resistir. Um texto que eu li, a Epístola de Pedro, mostra muito bem isso. Então, eu vou ler algumas traduções aqui, né, que traduziram, não traduziram muito bem, né, essa questão. Por exemplo, eu estou aqui com a Almeida Corrigida Fiel, e veja bem como é que ela traduziu o versículo 15. Ó. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eu já não gostei desse nos que se salvam. Essa partícula passivadora da voz passiva sintética, né? Que no português a gente chama, não ficou legal porque as pessoas não se salvam. Agora, a segunda cláusula, sim, nos que se perdem, ou seja, a pessoa se perde, ela mesmo sofre a ação, né, de se perder. Porém, ela não foi muito legal. Essa aqui é a corrigida fiel. Vamos ver aqui a NVI. Como é que a NVI, eu tenho aqui a NVI, como é que a NVI traduziu esse texto? Vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 15, 2 Coríntios. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Gostei. A NVI, ela coloca nos que estão sendo salvos. Por que ela coloca esse sendo, esse gerúndio aqui no português? Porque o particípio, ele está no presente. E colocou salvo. Ela está entendendo que o primeiro particípio está na voz passiva, né? Então a comissão da NVI ela está traduzindo que se salvo, estão sendo salvos continuamente porque o particípio ele está no presente. Ainda que o particípio não esteja na sua forma adverbial, ele pode ser um particípio
atributivo, substantivado, mas se você pegar ali a gramática de Daniel B. Wallace, ele vai dizer que jamais pode ser diluído a forma verbal do particípio, ainda que ele esteja na forma ou adjetiva ou substantiva. Então, a ideia ali daquele particípio é contínuo, por isso que a NVI colocou estão sendo salvos, né? Cadê? Isso, sendo salvos e os que estão perecendo. Até que a segunda não gostei. Agora vamos para a Almeida atualizada, que o povo tanto gosta. Inclusive a Bíblia de Genebra, né, usa a Almeida atualizada. Vamos ver aqui a epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, na Almeida atualizada. Olha só como eles traduziram. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, ou seja, são salvos, não colocou aqui um gerúndio, continuidade, mas colocou que são salvos, como nos que se perdem. Se perdem, sim. Aqui ela foi feliz. A Almeida atualizada, ela foi feliz. Não gostei muito da primeira, porque coloca nos que são salvos, né? Eles são salvos. Até que dá a ideia que são salvos. Eles não estão praticando. Mas a segunda foi feliz, como os que se perdem. De fato, as pessoas se perdem. Vamos ler de novo aqui uma pequenininha que eu tenho aqui, é a corrigida, né? Não é a corrigida fiel. A corrigida fiel a gente já lemos, vamos ler agora a corrigida. A corrigida diz: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, nos que se salvam. Não gostei, porque ninguém se salva. Colocaram uma partícula passivadora aqui. Se salvam, né? Nos que se salvam e nos que se perdem. Já não gostei. Agora, essa aqui, gente, é a Nova Almeida. Para mim, ela foi a mais feliz de todas. Veja como a Nova Almeida, ela vai traduzir, como eles traduziram, né? 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 15, diz assim: porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, ou ela colocou a mesma coisa que a NVI colocou, né? Como entre os que estão se perdendo. Veja bem, ela foi feliz porque coloca que o primeiro grupo ele está sendo salvo, respeitando o tempo, o presente, que é contínuo, e estão se perdendo. Ou seja, esse grupo, eles não foram predestinados para eles se perderem. Ou seja, eles mesmos sofrem a ação de se perder. A responsabilidade deles estar se perdendo são eles mesmos. Entenderam? Então, era só isso, esse texto de 2 Coríntios capítulo 2, a segunda epístola, Coríntios 2, verso 15, tem esse jogo devido às vozes verbais, né? Porque a forma, gente, ela é a mesma. Sóis ou iapóleme estão num dativo e o tempo presente, tanto a voz reflexiva como a voz passiva, é a mesma. A caracteristicamente é a mesma. Só que cabe o exegeta, o intérprete, né, traduzir de maneira não como ele queira, mas depois de ele feito todo um arcabouço, toda uma análise, porque aqui, gente, querendo ou não, está tratando da soteriologia, né? Os que estão sendo salvos, eles não se salvam, e os que estão se perdendo. Então era isso. Deixe seu like aí, ajuda o canal aí do Kardec. E em breve iremos fazer mais vídeo. A paz, fique com Deus e valeu.